Olá, tudo bem por aí? Bom, hoje vamos a dar continuidad ao tema que estábamos falando na semana pasada, que era sobre reumatismo. Falábamos que reumatismo nada más que aquelas doenças ou enfermidades que provocam uma alteração, uma inflamação nas articulações e às vezes nos músculos. Agora bem, vamos continuar falando sobre ela. Como vamos a tratar essas enfermidades? Bom, com base nos sintomas relatados pelo paciente, o médico pode solicitar vários exames específicos para confirmar o diagnóstico, como por exemplo raio-x, tomografia, ressonância e exame de sangue. Após essa etapa, será necessário seguir com o tratamento, que varia conforme ao tipo de doença reumática. Como por exemplo, se podem utilizar anti-inflamatórios. O maiormente utilizado em doenças reumáticas são os esteroides, como por exemplo prednisona, dexametasona, etc. O esteroide resulta ainda mais rápido e eficiente no tratamento, porém o seu uso deve ser descontinuado o quanto antes devido a efeitos colaterais, que já outras vezes falamos. É decir, que o tratamento vai ser por um tempo determinado e depois devemos de terminar com o tratamento com esteroides. Tem outros remédios como por exemplo imunossupressores. A fisioterapia também é muito importante. Por quê? Porque entre os sintomas do reumatismo estão a rigidez e a deformidade nas articulações. Para evitá-los, é importante que o paciente passe por sessões de fisioterapia. Os exercícios orientados por um profissional habilitado ajudam a reduzir as inflamações e, consequentemente, as dores, de modo a propiciar uma melhor qualidade de vida. Então, temos que, por exemplo, como nós vamos a convivir com essas doenças. Normalmente, como já sempre falamos, essas doenças são de tipo crônico, é dizer, que são para toda a vida. Nós podemos ter uma doença reumática, podemos fazer um tratamento, ela vai melhorar muito por um tempo determinado, mas depois essa doença ou esses sintomas, como por exemplo a dor, a rigidez, as deformações, vão persistir. E então, nesse caso, você precisa tomar tratamento mais uma vez. São doenças que normalmente, uma vez que chegam ou que aparecem, pois vão a ter um caráter crônico, é dizer, que vão a durar por um tempo determinado. Lembrar que também o tratamento também é por um tempo. Ok, você foi ao médico, o médico vai indicar anti-inflamatórios do tipo esteroide, como já falei, vitaminas, etc. Você vai tomar por um tempo determinado. Por quê? Porque lembrem que os esteroides são remédios muito potentes, são muito bons, muito fortes, mas que também têm reações adversas, indeseáveis, que por exemplo são reações que podem afetar diferentes órgãos, como por exemplo rins, etc. Componentes do sangue, etc. Então, lembrar também que essa característica da dor que o paciente vai apresentar e os sinais de inflamação, como por exemplo aumento da temperatura, por exemplo a articulação vai ficar então vermelha e com aumento da temperatura, é dizer, como com calor local, que normalmente podemos colocar também compressas aí nesse nível e tomar algum tipo de analgésico, como por exemplo Dorflex, dipirona, paracetamol, etc. Que são remédios que nós podemos ter em nossa casa e podemos tomar sem nenhum tipo de problema. E melhora muito. Lembrar também que é importante nós fazer aqueles exames de rotina que nós indicamos, normalmente que pelo menos uma vez ao ano devemos de fazer. Por quê? Porque são exames que ajudam a diagnosticar precocemente ou cedo algum tipo de alteração que nós podemos ter em nosso organismo.
sobre todo a nivel también de la sangre, a nivel de los ossos, articulaciones, etc. Y lembrar también que una boa alimentación, sobre todo saudável, a base de verduras, vegetais, saladas, ayuda también a evitar a aparición de ese tipo de doenças. Quando nós temos aquela alimentação que é saudável, pois nosso organismo fica mais forte, fica com maiores defensas para diferentes tipos de doenças. Também lembrem que essas doenças reumáticas, temos por exemplo o lúpus e outros tipos de doenças que são autoimunes, que quer dizer que nosso organismo cria próprios anticuerpos para nossas próprias células e pode produzir doenças reumáticas, e dentro delas, por exemplo, o lúpus e outras que já em uma ocasião a gente falou sobre ela. E então, por hoje só isso. Só queríamos terminar essa parte das doenças reumáticas. Lembrar também que são, por exemplo, todas essas enfermidades, como por exemplo artrite, artrose, lúpus, que afetam sobretudo nos ossos e articulações, e às vezes também pode afetar os músculos, e que é muito frequente. Nunca automedicar, não devemos de nos automedicar, e sempre quando temos esse processo inflamatório, dor que dura mais de 15 dias, que já estamos tomando remédios e que não melhora, pois devemos de acudir a um médico para uma assistência especializada e a realização de exame para o diagnóstico dessas doenças. Então, por hoje terminamos essa parte de reumatismo. Qualquer coisa, qualquer dúvida, alguma coisa que queiram saber ao respeito, pois, como sempre eu falo, podem se comunicar aqui através do grupo de WhatsApp do grupo ou em meu WhatsApp privado. Então, um beijo grande, 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 e espero que tenham gostado mais uma vez de nossas aulas de hoje. Um beijo e um abraço grande para todos vocês.